A gravação, beleza. Então tá bom, a partir desse momento nós estamos em gravação da nossa aula. E aí a gente vai abordar planos tangentes e retas normais e as superfícies, né? Nesse tópico, a gente tem o seguinte: a gente vai ter uma superfície como essa que está aqui, ó, côncava, concavada qualquer. E aí, a esta superfície eu tenho uma linhazinha que segue a superfície. Por exemplo, poderia passar um segmentozinho aqui na superfície. E aí você escolhe um ponto da superfície, um ponto qualquer, e você traça tangente nesse ponto. Ou seja, traça uma linha que toca nesse ponto. Tá? Aí, nesse ponto, no local que toca o plano, ou que toca essa linha, ele também toca essa superfície, que eu chamei essa superfície de φ. E aí eu vou ter um plano que passa por esse segmento, que vai tocar também, né, nesse determinado ponto. E esse plano, ele contém essa reta tangente. E aí por esse ponto vai passar infinitas retas tangentes, né, em vários sentidos. E todas elas vão estar contidas no plano. Então, a partir de uma superfície, como está essa aqui, a gente determina um ponto, determina um segmento, uma reta C, uma curva C, que está nessa superfície. Aí eu determinei um ponto P. E aí, nesse ponto P, eu traço tangentes ou linhas que tocam nesse segmento, né, no segmento C. E aí eu vou ter infinitas retas que passam por isso. E essas infinitas retas, obviamente, um conjunto infinito de reta forma um plano delta aqui. E nesse ponto, também, na reta tangente, eu tenho o que a gente chama de gradiente, ou também de reta normal, tá? Que é uma linha que é perpendicular, forma ângulo de 90 graus com o plano aqui. E se ela forma ângulo de 90 graus com o plano, ela forma com a reta também. Então a gente diz que isso é uma reta ortogonal, ou também chamada de normal, que eu coloquei ali como N. Então, o gradiente é um segmento que forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente a essa superfície, ou tangente, ou ortogonal ao plano que é tangente. Um plano que só toca. Você vai ter uma superfície, esse plano só vai tocar nessa superfície. E aí, nesse local, você tem o gradiente, ou tem a reta normal, que é considerada paralela ao gradiente. O gradiente é um cara que forma um ângulo de 90 graus e que dá aquela taxa de variação, de crescimento ou decrescimento de algo num determinado ponto. Bom, e aí com isso a gente vai fazer algumas operações para encontrar a equação do plano que toca uma determinada superfície, com base nessas informações, porque daí você vai ter o seguinte, ó, lá da geometria analítica vetorial, você deve lembrar que quando você tem um vetor U e um vetor V, que eles são ortogonais, ou que são perpendiculares, o produto entre eles é igual a zero. Tá? Que é o produto vetorial, produto escalar. Se eu faço o produto desses vetores, o resultado é igual a zero. Aí você vai observar o seguinte, ó. Se eu tenho o gradiente forma ângulo de 90 com a reta tangente à superfície.
essa reta tangente ela pertence ao plano. Se ela forma ângulo de 90 com o plano, então o produto do gradiente com a equação do plano ou com a equação da reta tem que ser igual a zero. Então é isso que a gente vai estudar agora. Então, ó, suponhamos que uma superfície φ, que é essa superfície coloridinha aqui, tá? Seja o gráfico da equação f de x, y, z, que é igual a zero, né? Então você vai receber uma função que é igual a zero, e essa função representa o gráfico de representa a superfície da função, tá? O gráfico dela. Se esta função tiver derivadas parciais de primeira ordem contínuas, se eu derivar a função em relação a x, quer dizer, na direção de x, e essa derivada for contínua, se eu derivar na direção de y e ela for contínua, se eu derivar na direção de z e for contínua, aí a gente vai ter o seguinte: no ponto P, que é um ponto da curva φ, ele tem essas derivadas parciais de f em x, f em y e fz, e aí é óbvio que eles não sejam simultaneamente nulas, tá? Pode ter uma nula ou duas, mas elas não podem ser todas nulas. E aí a gente tem uma reta C, que é essa reta que passa por aqui, pelo plano, que seria uma paralela a essa, por exemplo, aqui. E tangente a φ em P é, por definição, uma reta tangente a qualquer curva de φ que contenha P. Que é o que eu estava mostrando, né? Então eu peguei aqui esse segmento, aí eu tenho uma reta que toca nesse segmento. Tanger é só tocar, então se tiver uma curva, aí eu quero uma reta tangente, vou pegar uma reta que só toca aqui. E aí, nesse local, você vai ter infinitas que tocam, ó. Passa para lá, passa para cá, e assim vou ter uma quantidade infinita de reta que toca. Então, ele diz que uma reta tangente é qualquer curva de C, de φ, que é dessa superfície que contenha P, por definição. Então, você tem C, que é essa curvazinha aqui, admite parametrização, tá? Que a gente consegue montar a equação paramétrica dessa curva. Então, ela pode ser representada pelo seguinte, ó, de forma paramétrica: x igual a um f de t, y igual a um g de t e z igual a um h de t. Para t em algum intervalo definido, você tem que um r de t é o vetor posição de p de xy. Então, você vai ter uma equação RT, vai ser da forma seguinte, ó, ft vezes o vetor unitário i na direção x, mais gt vezes o vetor j, que é o vetor unitário na direção y, mais h de t vezes o vetor k, que é o vetor unitário na direção de k, tá? Aí esse vetor IJK aí, só para a gente lembrar, a gente tem aqui um plano XYZ, e aí você tem esse XYZ tem um comprimento qualquer, mas o vetor I é um carinha pequenininho aqui que tem comprimento 1. O vetor J também é um carinha pequenininho, comprimento 1, a mesma coisa o vetor K, tá? Isso que é o vetor ali que a gente coloca ali como vetor IJK, que são os produtos que a gente faz do vetor na direção dos vetores unitários. E aí você lembra da aula passada que a gente trabalha com vetor unitário. Quando ele não é unitário, a gente transforma ele. E aí no caso dos vetores IJK, são vetores unitários.
A derivada disso daqui é R'T, que é igual a F'T, G'T, H'T vezes os vetores unitários. Então a gente tem assim, ó, um vetor tangente a C no ponto P, essa derivada aqui ele é um vetor tangente a C no ponto P. Ou seja, eu tenho um ponto, né? E aí quando eu tenho esse ponto, traço uma tangente, você tem a inclinação dele, que é o m da reta. O m da reta é a derivada nesse ponto. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, para cada t, para cada parâmetro, o ponto f de t, g de t e h de t de C também é um cara que pertence à superfície. Tá? Que além de você ter um ponto P, aí esse ponto P parametrizado, ele obviamente vai pertencer à superfície ali que a gente está trabalhando. De tal forma, então, que a gente tem assim, ó, que f de t, g de t, h de t é igual a zero. Agora, se a gente pensa assim, num w, a função que a gente recebeu, tá? E aí faz o x, y, z sendo f de t, g de t e h de t, ou seja, eu teria assim, então, um w parametrizado, isso que eu quero dizer, é igual a f, aí no lugar de tx eu coloco x de t. Então eu digo que esse x aqui é um cara que depende do parâmetro t. O y, por sua vez, também depende de t e a mesma coisa acontece com z. Tá? Bom, para que eu fiz isso? Para aplicar derivadas parciais nessa questão, aplicar a regra da cadeia para a derivada. Então, se eu quero derivar w, se eu tenho w que é igual a f, mas eu quero derivar o w em relação a t e não só em x, y, z. Aí eu faço derivada de w em relação a t igual derivada de f em relação a x e de x em relação a t, conforme está aqui. Que é a regra da cadeia para derivada. Derivada de f em relação a y e de y em relação a t. Está aqui. E derivada de f em relação a z e de z em relação a t está aqui. Tá? Aí você vai lembrar que a gente disse aqui no início que a f é igual a zero. Se a f é igual a zero, tá? E aí a gente derivou f, natural que isso seja igual a zero. Então, assim, para todo p, x, y, z de w, a gente vai ter o seguinte, ó, a derivada de f, derivei o w é igual ao f. Então, a derivada de f em relação a x e de x em relação a t. Mas o x é uma função de t, então eu coloquei assim, ele parametrizado, né? Lembra que a gente disse que o x é igual a f de t? Se eu derivo x, é a mesma coisa que derivar f em relação a t. Tá? Então, no lugar que tem w aqui, como w é igual ao f, a derivada parcial de w em relação a x, eu coloquei fx, que é a derivada de f em relação a x. Derivada de x em relação a t, mas o x é igual a ft. Então, no lugar de pôr dx, dt, eu coloco f' de t, mais a derivada de w em relação a y. Lembrando que o w é igual ao f, então eu posso pôr derivada de fy vezes, aí o y é igual a gt, aí no lugar de dy dt eu coloco g' de t, porque daí eu derivei aquele. E a mesma coisa acontece aqui, tá?
derivada de f em relação a z e de z em relação a t, mas o z é h, então h' de t igual a zero. E aí você há de convir comigo que a derivada de f, x, derivada de f, y e a derivada de f, z, se eu pegar esses três caras aqui, eu tenho o gradiente da função em x, em y e em z. Tá? Aí quem é o gradiente? É esse carinha aqui que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Esse é o gradiente. E aí eu volto então agora aqui, ó, e f' de t, g' de t e h' de t, esses três aqui são o r' de t, que a gente viu agora há pouco aqui atrás. Ó. Aí com isso a gente vai ter o seguinte, ó, que de fato o gradiente vezes uma reta tangente à curva lá, tá? É igual a zero, tá? Então, ó, só para ilustrar ali o que a gente tem, ó. Eu tenho uma R, uma reta qualquer aqui. Essa reta é tangente a essa superfície que a gente recebeu. E nessa reta tangente, tá? Que a tangente é derivada, certo? Eu tenho o gradiente que faz um ângulo de 90 graus com a reta. E esse gradiente, o produto dele com a reta, com o vetor da reta aqui, com a derivada, o produto deles a gente sabe lá de geometria analítica que é igual a zero. E aí a gente tem que de fato isso é verdade, né? A gente provou aqui, fez a demonstraçãozinha. E aí agora a gente vai pensar assim, ó. Em particular, num ponto determinado, num P0. Se é o ponto determinado, que é um ponto qualquer, um P0 particular, então você tem x0, y0, z0, corresponde a um t nesse local, ou t0, né? Uma vez que ele está lá na posição 0, você tem uma curva. E nessa curva você tem vários pontos. Aí nela você estabeleceu aqui que é 0. E aí aqui você vai ter o x0, y0 e 0. Aí uma reta tangente a esse ponto, aí se essa reta está parametrizada, ela está no formato de t, então nesse local do P0 ele é t0. E aí, com isso, eu tenho que o gradiente, que é o mesmo que a gente obteve aqui, o gradiente no ponto x0, y0, z0, vezes a reta tangente nesse ponto 0 ali também, tá? Considera todos no mesmo local. Como R' de t0 é um vetor tangente a um determinado ponto, a tangente à curva no ponto 0, isso implica que o vetor gradiente é ortogonal a ele. Ó. Eu tenho a curva aqui. Aí, nessa curva, eu tenho o R', que é a tangente, que toca na curva. Então, nesse local, o gradiente ele faz isso daqui. Ó. Aí aqui você tem o gradiente, tá? O gradiente da função nesse ponto. E aí com isso, só de novo, né, para reforçar, eles formam um ângulo de 90 graus. Formando um ângulo de 90 graus, a gente chama de perpendicular ou ortogonal, porque aí eu posso mover
essa linha em qualquer lugar e ela não precisa necessariamente tocar a reta tangente, mas formar um ângulo de 90 graus com ela. E aí você tem, então, se ela é ortogonal a esta reta, e se eu traçar outras retas aí infinitas, ela vai ser também tangente ao plano e ortogonal à reta gradiente. O plano que passa por P0, a gente estava falando de reta, agora o plano que passa por P0 e contém essa reta, ele é tangente também ali ao vetor gradiente, né? E ser tangente a gente fala que ser ortogonal, a gente diz que ele é normal, tá? Então eu tenho um plano aqui, eu tenho aqui um vetor, que aí no caso nosso é o vetor gradiente, ele forma um ângulo de 90 graus com esse plano. E aí, ao formar o ângulo de 90 graus com o plano, a gente diz que é um vetor normal ao plano, quer dizer, ele está formando um ângulo de 90 graus com o plano. E aí, esse vetor gradiente aqui, que é normal ao plano, ele é normal ao plano e é normal ou ortogonal a uma reta do plano. Tá? Ficou feinho aqui, mas eu vou só ajeitar aqui um pouquinho. Assim. Assim. Então tem uma reta aqui no plano, ela forma ângulo de 90 graus com ela. Se eu traçar uma reta para cá, ele vai formar ângulo de 90 graus com esse segmento também. Por conseguinte, ele forma ângulo de 90 graus com o plano, e sendo assim, ele é chamado de vetor normal ao plano. E lá na geometria analítica, vocês viam um vetor normal escrito como N para representar o vetor normal. E aí, normalmente, ele é escrito em negrito, ou então colocado com uma setinha em cima, assim. Logo, toda reta tangente LS em P0, num determinado ponto ali, e aí aqui a gente teria o P bem aqui nesse cantinho, está no plano tangente. Né? Então, vamos voltar ali. Ó. Você tem uma superfície, e aí você tinha uma reta. E aí você tem várias retas. Essas várias retas, elas formam um plano. E aí essas retas estão contidas no plano. Então, a reta, ela tangencia o plano, ou um ponto, e significa que o plano também vai tangenciar essa superfície, ele vai tocar só na superfície naquele determinado local. E aí com isso a gente tem algumas definições e teoremas. Então tá assim, ó, um vetor que é ortogonal a todo vetor que seja tangente a uma curva C na superfície S, no ponto P0, é denominado de vetor normal a S no ponto P0. Então você tem, vamos pôr aqui uma curva, uma superfície, né? Aí nessa superfície eu vou pôr aqui uma curva C, tá? Essa aqui é C. Aí se eu pegar um ponto qualquer aqui, e aí nela eu traço uma tangente, uma reta que toca, e aí nesse ponto P eu vou ter um vetor ortogonal, um vetor que forma ângulo de 90 graus, isso que ele está dizendo, ó. Um vetor que é ortogonal aí seja tangente à curva, tá? Que tem aqui uma tangencia da superfície S no ponto 0 é denominado de vetor normal. Então ali eu tenho normal. E lembrando que esse normal ele é ortogonal, é o mesmo que ortogonal, tá? E ele é paralelo ao vetor gradiente. Então, teorema.
se f de x, y, z igual a zero. Então, tem uma função, igualei essa função a zero. E ela possui as derivadas parciais, que é a derivada em x, em y, em z, contínuas e nem todas nulas no ponto P. Você estabeleceu o ponto e lá naquele local essas derivadas existem. E elas pertencem a S. Então, o vetor normal, que é o vetor que forma ângulo de 90 graus, no ponto P0, será o gradiente nesse ponto. Né? Esse vetor aqui, que forma um ângulo de 90 graus com a tangente da superfície, ele é o vetor gradiente da função. Ou seja, é normal ao plano tangente, forma ângulo de 90 graus com a tangente da superfície naquele determinado ponto. E aí vem uma definição. Se a f de x, y, z igual a zero for uma equação de uma superfície S, tá? Você tem uma superfície, aí você tem uma equação que você vai receber. Então, o plano que é tangente a S em P será um plano que passa por P0 e tem um vetor gradiente como vetor normal. Aí isso quer dizer lá quase a mesma coisa que eu desenhei ali, né? Você tem um plano, aí nesse plano você tem S, e aí esse plano é representado, essa superfície é representada por uma equação, tá? Que é uma superfície, e aí você teria aquela linha C, e aí lá você, num determinado local, você vai ter a tangente. Tá? Então, a tangente a esse plano, num ponto P0, ele está dizendo que que ela tem o vetor gradiente nesse ponto. Ou seja, tem um vetor que forma ângulo de 90 graus nesse ponto. É meio redundante, mas é isso que ele está dizendo. Tem esse vetor que forma um ângulo de 90. E aí você tem o seguinte, como o cara forma um ângulo de 90, eu posso escrever, aí eu tenho uma equação do plano, e aí eu sei que o produto do gradiente, como a gente viu agora há pouco, pelas equações do plano ou da reta é igual a zero, né? Porque forma ângulo de 90 graus, da geometria analítica, o produto entre eles é igual a zero. Né? Que aí pensando na equação do plano como sendo vetor. Aí você vai ter o seguinte, ó. Lembra só deixa eu fazer só um detalhezinho aqui para você se lembrar. No plano bidimensional, você tem aqui, vamos pôr aqui 2 pontos. Aí aqui eu teria um x, 0, né? E ali um outro x, seria um x1. Aí correspondente eu teria um y0 e teria um y. Aí se eu ligar isso daqui e traçar essa linhazinha aqui, e aí eu posso fazer a diferença, a distância daqui para cá, do x por x0, então é x menos x0. E essa distânciazinha daqui aqui é o y menos y0. Isso vai ter um ângulo de inclinação aqui, que eu vou dizer que, digamos, seja um ângulo M qualquer, ou um ângulo θ. Aí você tem o seguinte, que a tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é o y menos y0, sobre x menos x0. Lembra que a tangente a gente chama de m da reta, ou também chama de derivada. Seria o r' lá aquele. Tá?
A derivada naquele local ali. Então, quanto é que vale? Aí eu, multiplicando cruzado, regra de 3 simples, eu teria assim, ó. X, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Eu teria R', que é a derivada, tá? A derivada é a inclinação da reta em relação a um ponto. R' vezes x menos x0 é igual a y menos y0. Multipliquei cruzado, regra de 3 simples. Y menos y0. Bom, aí quando eu fiz isso, aí observa ó, que eu tenho aqui x menos x0. Eu fiz a derivada na direção de x. Aí se eu fizer na direção de y, eu teria aqui R' vezes y menos y0. Tá? Só para vocês saberem de onde vai sair o que a gente vai falar. Ó. O R' na direção do eixo x, a gente tem aqui como sendo fx. Tá? Que é a derivada de f em x de x menos x0. E aí então você tem, ó, como aqui eu vou ter um plano bidimensional, eu vou ter aí o x, y e z. Aí eu, no momento, vou fazer uma derivada na direção de x, a derivada na direção de y e a derivada na direção de z, da função f. E aí, quando eu fizer a derivada de f na direção de x, ó, o fx, isso vai multiplicar por x menos x0, que a gente viu aqui. Mas, quando eu fizer a derivada na direção de y, tá, o x fica fixo, varia y. Então, a derivada na direção de y vezes y menos y0. Tá? Porque aí tanto o x quanto o z, que é o tridimensional, quando eu derivo em direção a y, os outros caras vão ficar constantes. Né? E quando você substituir eles aqui, como eles vão ficar constantes, ficaria x menos x. E x menos x é zero. Ficaria z menos z menos z é zero. E aqui ficaria, como eu estou mudando, estou variando aqui em relação a y. Aí eu tenho y e um y0. E aí, enquanto isso, a altura ó, continua a mesma e a distância para x continua a mesma, que eu só estou mudando em y. Aí, quando eu fizer só em relação a z, aí eu vou mudar de um z0 até um z. E aí, a variação vai ser em z. Aí a distância para y continua a mesma e a para x continua a mesma. E varia só aqui. Tá? Então, se você está variando em z, aí o x é o mesmo. Então, é x e x zero. E y zero. Então, só fica o z aqui menos o z0. Essa é a diferença. Aí, então, fiquei com a derivada de z vezes o z0, z menos z0 igual a zero. E aí você vai ter o seguinte, ó, você lembrar nas aulas anteriores que quando a gente tem a derivada de f em x, derivada de f em y e derivada de f em z, isso é o gradiente. Tá, ó, junta essa com esta, a gente tem o gradiente. E agora aqui eu vou ter o x em evidência, vou aqui botar no parênteses, x menos x0 vezes o vetor unitário, né, porque a gente foi na direção de y, foi na direção de x e na direção de z, a gente faz a operação com vetor unitário, né, para não ter problema de alteração de vetor que a gente precisa, né, que ele vai manter a mesma direção. Então, x menos x0, y menos y0 vezes j e z menos z0 vezes k. Esse produto aqui, ó, como aqui então eu tenho
o gradiente e aqui eu tenho um plano. Equação do plano. Aí você lembra que ao ter o plano, o vetor gradiente vai formar um ângulo de 90 graus com o plano. Se ele forma um plano de 90 graus, ele é ortogonal ou normal ao plano. E sendo assim, o produto entre eles, da geometria analítica, o produto entre eles é igual a zero. Com isso, a gente tem uma fórmula para calcular, para encontrar a equação do plano. E aí vamos ver como é que faz isso, num exemplo. Ó, obter uma equação do plano tangente a paraboloide elíptico. Ei, por que é paraboloide? Ó, pensa no seguinte, se você tiver assim, ó, no plano bidimensional, vamos dizer que eu tenha y igual a x ao quadrado. Como é que ficaria o gráfico disso? É uma o que, meninas? O gráfico disso é... Vanusa, você está aí? Daiane, você está aí? Eu tô aqui, professor, eu tô pensando. É uma parábola, certo? É uma parábola. Se você fizer x igual a y ao quadrado, isso vai ser também uma parábola em x, certo? Agora, se você pensar no plano tridimensional, aí você teria assim, ó. No plano tridimensional, vou ter aqui, aí veja que o xy é aqui embaixo. Aí, se você tiver x ao quadrado, aí você teria algo assim. E esse x ao quadrado aqui, ele vai subir acompanhando o z. Tá? Aí ele vai fazer esse movimento aqui também, né? Mas aí você tem ele em y também, que daí você teria, por exemplo, y, ou vamos por aqui, f de xy, z, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, quando a gente pensar nisso tridimensional, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado seria a equação de uma circunferência. Tá? E aí, aqui, ó, como não tem nada acrescentando aqui, aí a gente teria que é uma circunferência centrada em zero, centrada na origem. Então, teria uma circunferência aqui, ó. Só que aí, como ela é em 3D, aí essa circunferência vai crescer ali em cima. Tá? E aí, por isso que a gente fala que ele é paraboloide, tá? Que seria uma figura na forma de parábola em x, parábola em y, porque eu tenho x ao quadrado e tenho y ao quadrado, certo? Então, ó, parábola em x, parábola em y, mas só que juntando os dois eu vou ficar com uma circunferência. Bom, aí, se é, ó, aqui é coeficiente 1, aqui é coeficiente 1. Se eu multiplicar esse x por alguma coisa, aí em vez de ele ficar redondinho, bonitinho assim, aí ele vai ficar esticadinho. Que vai ganhar a forma de uma elipse, de uma bola oval. Aí a gente diz que é
elíptico por isso, porque eu estou multiplicando o x ao quadrado aqui por um número diferente de 1. Eu coloquei um desenho dele aqui, uma ilustração, tá? Peguei a 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16z igual a 0, tá? Aí eu fiz a ilustração dele. E aí eu vou fazer também, essa ilustração eu fiz assim, porque eu quero assim, ó, obter uma equação do plano, e esse plano é tangente ao paraboloide elíptico. Ele é paraboloide, porque aqui está x quadrado, está y quadrado. Ele é elíptico e está multiplicando por 4 e acrescentando alguma coisa a mais ali. Aí já eu mostro para vocês no GeoGebra como é que ele fica ali, ó. Eu vou mostrar logo aqui. Aqui é o GeoGebra 3D, tá? Tem na internet. 4x, aí esse x ao quadrado, aí mais y ao quadrado. Aí eu estou trabalhando em 3D, tá? Eu não sei porque está aparecendo ali. Quando eu só fiz 4x ao quadrado, veja que ele está aqui uma parábola, ó. Uma parábola em Y. Esse verdinho é o Y, o vermelho é o X, o azul é o Z. Ele está uma parábola ali. Tá? Aí se eu colocasse assim, ó, que Y é igual a X ao quadrado, ó, eu teria a parábolazinha em X, em Y, só que agora ela está em 3 dimensões. E aí veja que ela fica mais compridinha. Se eu tirar o 4 daqui, ó, ela vai ficar mais certinha. Aí quando eu multiplico por 4, ela fica mais ovaladinha. Aí agora eu vou acrescentar o y ao quadrado, né? Então, mais y elevado a 2. Aí agora eu vou tirar essa igualdade que eu coloquei lá. Aí veja agora que ela ficou no formato de que a gente chama de paraboloide, ó. E aí, ó, veja que você olhando ele aqui, assim, ó, ele está mais arredondadinho, mas veja que ele é bem compridinho, ó, ovaladinho, bem ovalzinho aqui, ó. Por que ele é oval? Porque está multiplicado por 4. Se eu tirar a multiplicação de 4 aqui, vai ficar um paraboloide no formato de circunferência. Ó. Veja que ficou redondinho. Certo? Que é um paraboloide circunferência. Aí multiplicando por um número diferente de 1 lá, aí a gente já vai ter ele mais ovalado, ó. Viu? Se eu olho aqui, ó, ele está ovalado. Agora tem menos 16z, parece que é lá, né? Vou ver aqui, menos 16z. Igual a 0. Vou só tirar essa parte. Aí veja aqui, ó, o nosso paraboloide elipsoide. Deixa eu só diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho. Ó, ele é um paraboloide, a carinha dele. E aí ele é elipsoide porque ele é comprido assim, é ovalado e não é redondinho. Se fosse só redondinho, a gente diria que era um paraboloide circular. Tá. E aí, o que é que a gente quer? Eu quero que num determinado ponto que eu pegar aqui, qualquer ponto, tá?
Se eu determinar um ponto aqui, vou pôr aqui, no ponto 4 para x, 5 para y. Aí eu subo uma perpendicular que vai encontrar o paraboloide. E aí nesse local eu traço um plano. E aí quando eu traçar um plano, depois eu vou ter uma perpendicular para esse plano. E aí vai me permitir encontrar qual é a equação desse plano, nesse local. É isso que a gente está querendo. Então, eu tenho aquele paraboloide do jeito que a gente ilustrou lá. Aí no ponto 2, 4. No ponto 2 para x, 4 para y, 2 para z. Então, eu fui aqui, 2 para x, 4 para y e subi. Aí encontrei o paraboloide ali. Naquele local, eu tenho retas tangentes que passam por esse ponto. Tá? Aí você lembra, tangente de todas as direções, de todo sentido, passa por ali. E aí, nesse local, nesse ponto, é um carinha que só toca o paraboloide, eu subo uma perpendicular. E aí, quando eu fizer o produto disso com a equação que seria do plano, aí passando infinitas retas por aqui, a junção dessas retas vai me dar o plano. Eu fazendo o produto ortogonal do gradiente pela equação do planozinho, vetor equação do plano, eu vou encontrar quem é esse plano que toca, ele só toca num lugarzinho o paraboloide, tá? E aí, quem é ele? Naquele determinado ponto, no 2, 4, 2. Aí se eu mudar de lugar um pouquinho, aí já é outra história. Tá? Então é isso que a gente quer. E a ilustração é feita dessa forma que eu estava mostrando ali com o GeoGebra, e o entendimento é esse. Bom, então eu quero saber que plano é esse, ó. Ele está só tocando num pedacinho desse paraboloide. Tá? A gente tem ele aqui. Aí eu pegar um cantinho aqui, aí eu vou pegar um plano que só toca, vou pegar um cantinho aqui, um plano que só dá um toquezinho nele, tá? Não toca em mais de um lugar. Aí a gente quer saber quem é esse plano. Aí como é que a gente faz? Aí a gente vai nessa equação. Tá? Então, o ponto aqui que a gente tem, o ponto 0, que é o ponto do lugar do toque, é x0, 2, y0, 4 e z0, 2. Esse cara ali, né, o 2, o 4 e o 2, é o x0, y0 e z0. E é eles que a gente vai utilizar, além da equação que a gente recebeu ali, para determinar quem é esse carinha utilizando essa formulazinha aqui, ou esta, né? Eu posso usar essa daqui, que já tenho com gradiente, ó, vai me facilitar a vida. Mas ali, se eu fizer a derivada em x, derivada em y, derivada em z, e substituir ele também dá ok. Então, ó, o gradiente da função, a função eu tenho ali, que é 4x² mais y² menos 16. Tá? Eu coloquei aqui os detalhes do que a gente precisa. Ó. A gente viu aqui que o gradiente é ortogonal ao plano. Isso significa, então, que o produto do gradiente com a equaçãozinha do plano é igual a zero, porque eles formam um ângulo de 90. E aí a gente tem assim, ó, seja a equação da superfície do paraboloide
essa que o problema deu aqui. Só não igual a zero, mas é esta. Tá ela, ó. Dado no problema. Aí o que eu preciso? Calcular o gradiente. Como é que eu calculo o gradiente daqui? O gradiente é a derivada em x, a derivada em y e a derivada em z. Assim, ó. Vou fazer genérico para depois fazer no ponto que o problema deu, ó. O gradiente é a derivada de f em x, derivada de f em y, derivada de f em z. Aí se você vai ali, deriva f em relação a x, dá quanto? Igual 8x. 8x, o resto é constante. Deriva em y 2y. e deriva em z. Fica menos 16. Então tá aqui, ó. 8x, 2y e menos 16, conforme você disse. Isso pode ser escrito assim, ó. A derivada de f em x vezes o vetor unitário, né? I, esse vezes esse, vezes o j, né? Menos 16 vezes isso. Tanto faz escrever ele assim ou assim, é a mesma coisa, tá? Aqui está na forma de ponto, mas aí lembra que ele é um vetor, e aqui está na forma vetorial. Tá genérico. Aí eu quero agora no ponto 2, 4, 2. Então, o gradiente no ponto 2, 4, 2, eu vou no lugar que tem o x, substituo por 2. Aqui, ó, no lugar que tem y, substituo por 4. Então, vou ter 8 vezes 2, 2 vezes 4, aqui está aparecendo um y, mas é só 2 vezes 4. E aqui não tem z para substituir, então fica só menos 16 mesmo. Aí eu tenho 8 vezes 2, 16, e 2 vezes 4, 8j, e menos 16 eu só repeti. Eu poderia ter só feito ele assim, ó. 16, 8 e menos 16. Poderia ser escrito só assim. Bom, então agora a primeira parte eu já consegui, que foi obter o gradiente no ponto 2, 4, 2 que ele indicou. Então, o gradiente no ponto aqui 2, 4, 2, ó, ele é 2 para x, 4 para y e subir 2 de altura. E ali. Então, nesse local ele vai tocar aquela figura, o paraboloide elíptico, e formar um ângulo de 90 com ele. Aí agora a gente vai utilizar a formulazinha do produto do gradiente pela equação, pelo vetor equação do plano, que a gente viu agora há pouco, essa. Então, ó, no ponto 2, 4, 2, aí a gente troca x0, y0, z0 por 2, 4, 2, respectivamente. Então, ó, no lugar de x0, 2, y0, 4, e z0, 2. Mais o gradiente, você já viu ali que ele é 16, 8 menos 16, ou esse aqui, a mesma coisa. Aí agora é só fazer a multiplicação direta. Ó. O 16i vezes o x menos 2i, o 8j vezes o y menos 4j, que é uma multiplicação vetorial, e o 16k, k é vetor, né? Vezes aqui o z menos 2k. Tá? Então só multiplica assim, não distribui a multiplicação normal. Estou falando a multiplicação por escalar de um vetor. Então, ó,
Agora sim, ó, distribuo 16 vezes x, 16 vezes 2. Então tem 16x menos 32. 8y e 8 vezes menos 4. Então tem 8y menos 8 vezes 4. 16e vezes esse aqui. Eu tenho menos 16e mais, que é menos e menos dá mais, 32. Isso é igual a zero. Faltou um aí, professor. Oi? Faltou um no 16 aí. Ah, verdade. Aqui, né? Aí eu tenho, ó, esse menos 32 elimina esse. 16x, vamos repetir. 16x, 8y, menos 16e, igual a, ou menos 32, igual a zero. Isso tudo aqui dá para simplificar por 8, né? Aí simplificando tudo isso aqui por 8, 16 por 8 dá 2, 8 por 8 dá 1, menos 16 por 8 dá 2 e menos 32 por 8 dá 2. Isso a gente pode fazer porque é uma equação da reta, né? Ou uma equação do plano, que é aquela que a gente tem. Então a equação do plano, e aí você lembra que o plano ele é infinito. Aí se eu tiver essa equação ou múltiplos dessa equação, ela é a mesma coisa porque o plano ele é infinito, tá? Então vamos pegar essa equaçãozinha agora, 2x mais y menos 2e menos 4 igual a zero, e colocar lá no GeoGebra que você vai ver o plano. É 2x mais y mais y menos 4z menos o que lá? Menos 30, menos 8, né? Menos 16, menos 4, acho. Menos 4. Menos 4 igual a 0. E é menos 2z, professor. Hã? É menos 2z. Ao invés de menos 4, é menos 2. Tá, obrigado. Ladinho lá. Isso aqui eu tenho que tirar. Tem alguma coisa aqui estranha que ela não ficou tocando, né? A equação, então vamos ver lá de novo. É 2x. Você viu que ela não ficou tocando aqui, ó? A gente olha aqui, ó. Eu tenho a paraboloide, tem o plano, tá? Só que ele não está tocando ali, ó. Porque aqui eu tenho que botar um 2. É 2x mais y menos 2e menos 4 igual a 0. Vamos ver agora. Ó. Aqui nesse azulzinho, ó. Tá vendo ali no azulzinho? É o ponto onde esse plano está tocando o paraboloide. Olha lá. Ele é bem complicadinho para a gente conseguir enxergar, mas ele é assim. Ele só toca num local desse paraboloide. Tá? Aí, ó.
você pode conseguir, você pode girar ele, facilita para você ver, dependendo da posição, facilita para ver, né? Dependendo da posição é ruim para ver. Ó. Aí, isso ali que a gente vê que parece que é grande o local de toque, não é só um pontinho. E aí ele aparece aqui, ó, quando está assim ele aparece azulzinho ali, que é o ponto, ó, como ele tocou lá no paraboloide, aí em vez de aparecer ele, aparece o paraboloide. Isso que a gente estava procurando, essa equação. Então quando a gente resolveu isso daqui, tá? Obedeceu as regras, ó. O vetor gradiente é um vetor perpendicular ao ponto do paraboloide e ao plano. E aí a gente fez o produto do gradiente, que é perpendicular ao plano. E aí vezes o produto vetorial da equação do plano. Quando a gente fez esse produto e igualou a zero, aí significa que está dizendo que ele é perpendicular. Então tem uma reta lá que tangencia o paraboloide. E aí o meu gradiente está tocando aquela reta. Então lá naquele ponto a gente traça um plano. E fazendo o produto disso, o resultado é zero. Entendeu? Sim, professor. Ficou claro que a gente calculou? Sim. Então tá bom, vamos adiante. Aí agora isso eu vou fazer sem a ilustração, mas o ideal seria ilustrar, né? Ó, encontre a equação do plano tangente à elipsoide. A elipsoide é isso aqui, né? Se não tivesse esses caras multiplicando o x, o x quadrado, o y quadrado e o z quadrado aqui, isso ia ser uma esfera, tá? Seria uma esfera. Mas como a gente vai ter o cara multiplicando x quadrado, y quadrado e z quadrado, aí a gente tem que isso é um paraboloide, um elipsoide, né? Por que ele vai ser um elipsoide? Porque ele seria uma bola, só que aí como a gente está multiplicando um dos termos, aí ele vai esticar essa bola. Aí vai ficar numa forma de elipse, como se fosse uma bola de handball. É isso, de handball mesmo, aquela pequenininha, compridinha. Deixa eu pegar aqui nessa página 35. Página 35. Vou pegar daqui, fica mais fácil para eu escrever ela lá no GeoGebra, que é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e trazer para cá. Eu vou apagar, vou apagar, vou apagar. Aí vou pôr ele aqui. Viu aqui, ó? Ela é uma bola compridinha. Se a gente tirar o 3/4 e o 3, eu tiro o 3/4 e o 3. Aí veja que a gente vai ter uma bola. Ó. Tá? E aí, como ela não tem nada acrescentando aqui, número acrescentando, se fosse x ao quadrado menos 1, y ao quadrado menos 2, z ao quadrado menos 3, aí seria uma bola com centro em 1, 1 e 3. Tá? Mas aí, então tem, ó, uma esfera, tá? Mas aí depois então eu vou acrescentar o que seria uma elipse, né? Aí quando eu acrescento
o número multiplicando ali, aí ela já vai na direção, ó, do x que é o vermelhinho, ó. Ela já vai ficando ovalada, ó. Aí na direção do y, vezes 3. Aí veja, ó, o do y, a direçãozinha de y é o vermelhinho, ó. Então ela ficou ovalada na direção do y e também aqui na direção do x, mas só que na direção do x ela é um pouquinho menos oval, mas aí na direção do x ficou bem mais oval, ó, porque eu multipliquei por 3. Tá? E aí o que é que a gente quer no problema? Ó? Eu quero a equação do plano que vai tangenciar aquela elipsoide, né? Aquela elipse, nesse ponto aqui. Então você vai no elipsoide, aí você vai pegar aqueles pontos, que é... Vou só virar aqui para ficar ali. Assim. Aí você vai pegar o ponto de x, de y e subir aqui, aí onde esse ponto encostar aqui no elipsoide, aí você vai traçar o gradiente, a reta tangente e construir o plano ali. Então é isso que a gente quer fazer e vai fazer, né? Então, ó, seja a equação da superfície do paraboloide elipsoide, né? A figura ali, ela é parábolas, né? Por que é parábolas? Porque é x quadrado, y quadrado, z quadrado. Então ela é parábola em x, em y e em z. Como a gente construiu em 3 dimensões, ele é paraboloide. Tá? E aí, ele é elipsoide porque a gente multiplica o x por algum número diferente de 1. Aí ele fica ovalado. Aí ele fica na forma de elipse. Então é um paraboloide elipsoide. E aí, dado nesse problema ali, o gradiente no ponto 2, 1, raiz de 6, que a gente quer, do elipsoide, aí a gente vai ter lá, tem a figura, como está. Aí, no ponto onde ela tocar o elipsoide, eu vou ter o gradiente. Aí o gradiente vai formar um ângulo de 90 graus com a reta que tangenciar isso daqui. A reta que tangenciou, estou pondo secante ali, que é cortar em 2 lugares, mas é só tangenciar. A reta que tangenciar isso aqui, ela vai formar um ângulo de 90 graus. E por consequência, o plano também, que vai tocar ali, vai ter ângulo de 90 graus com o gradiente. Que é isso que a gente vai fazer. Então, ó, calculemos o gradiente genérico. O gradiente é a derivada em x, em y e z. Se você derivar isso em x, ó, 2 vezes 3 dividido para 4 dá 3 sobre 2x. 2 vezes 3 em y dá 6y. Em z dá 2z. Agora substitui no ponto. Aí substituindo no ponto, troca o x, o y e z por esses carinhas ali. 3 sobre 2 vezes 2, 6 vezes 6 vezes 1 e 2 vezes raiz de 6. Está aqui, tá? Ou na forma assim ou aqui, tanto faz. Aí com base nisso, aí eu busco lá aquela equação do plano. Aquela equaçãozinha para obter o plano, que é o gradiente no ponto, que é nesse ponto 2, 1 raiz de 6, vezes esse vetor, tá? E aí é igual a zero. Que aí aqui é a equação do plano, que é tangente
ao elipsoide paraboloide, e o gradiente, que é o ortogonal, que faz 90 graus com o plano. Então, fazendo esse produto, né, substituindo o gradiente aqui, aí no lugar de x0, y0 e z0, troca por 2, 1 e raiz de 6, respectivamente. Faz o produto disso, aí a gente simplifica, faz as simplificações, e a gente vai ter esta equação aqui. Esta é a equação do plano tangente ao paraboloide elipsoide que a gente viu na figura. Então, vamos lá desenhar ele. Ó. Deixa eu pegar aqui, que aí eu não preciso ficar copiando. Pegar aqui no Word, coloca ali uma nova entrada. Com isso, ó, veja que a gente tem um ponto ali, ó, apareceu aquela manchinha avermelhadinha ali. Ali é o local, o ponto de encontro, o ponto de toque, de tangenciamento do plano com o paraboloide elipsoide. Aí é só a gente mover aqui para a gente conseguir ver, ó, onde é o toque lá. Tá? Só você mexer aqui que você consegue. Então é isso que a gente quer. E aí a informação que a gente tinha, que nesse ponto aqui eu levanto o gradiente. O gradiente faz um ângulo de 90 graus com isso. E ao fazer o ângulo de 90, eu aproveitei para o ângulo de 90, que é do vetor gradiente, pela equação do plano. Então, como eles são ortogonais, formam 90, o produto entre eles era zero. Aproveitamos isso e fizemos ali, ó. E aí, bem ali nesse pontozinho é o local de toque do que a gente queria. Então, tá ali, ó. Certo? Assim você constrói o gráfico da figura. E entende o que é que a gente calculou. Bom, então vamos adiante. Teorema. A reta normal a uma superfície, a reta normal é a reta que faz ângulo de 90, tá? Você vai ter uma superfície aqui, aí vamos pôr que a gente tem essa superfície assim. Se você pegar um ponto qualquer aqui, aí a reta normal é a reta que faz um ângulo de 90 graus. Então, a reta normal, a superfície S, você tem a superfície da figura, no ponto P0, que é o pontozinho de encontro da reta com a superfície. Então, se você tem uma bola, você vai colocar uma varinha, tocar na bola. No ponto de encontro ali é o P0. E ela vai formar um ângulo de 90, se for uma reta normal. Que passa por P0 e tem por números direcionais as componentes de qualquer vetor normal a S em P0. Então, aqui eu vou ter um vetor normal. E aí eu vou ter várias retas direcionais aqui, né? E ela tem esse vetor normal tocando ali em P0. Ou seja, se uma equação da superfície S for da forma f de x, y, z igual a zero, então a equação paramétrica seria uma equação parametrizada da reta normal, né, que é dessa reta que toca ali, que forma ângulo de 90 graus lá. Ela pode ser dada assim. Esta é bem parecida com a que a gente tinha ali atrás. Com esta. Só pegou esses... igualou esses carinhas aqui, né? Passou para lá, por exemplo. Pega isso aqui, o F e tal, foi para o outro lado. E
E aí eu peguei isso aqui e dividi por... Não foi nem para o outro lado, é só em vez de fazer a multiplicação aqui, faz a divisão. Mas aí eu não vou fazer a demonstração disso não, só dizer que essa fórmula é assim. E aí a gente tem assim, ó, x menos x0 dividido pela derivada, y menos y0 dividido pela derivada em y, z menos z0 dividido pela derivada em z, no ponto z0, no ponto 0, 0, no ponto x0, y0 e z0. Então, ó, o denominador dessas equações são os componentes do vetor gradiente. Tá? Ou seja, o gradiente de f é ortogonal a S. Né? Se ele é ortogonal à superfície da figura ali, no determinado ponto, então isso quer dizer que a reta normal, no mesmo ponto, é paralela ao vetor gradiente. Então você tem essa reta que forma um ângulo n qualquer, aí você teria paralelo a ela o gradiente da função. Então o gradiente e o vetor normal eles são paralelos, porque eles formam um ângulo de 90 juntos. Então vejamos agora. Obter as equações paramétricas. As equações paramétricas a gente usa isso daqui. A reta normal, a superfície do paraboloide. Tem duas vezes aqui. Vou até já aproveitar aqui e tirar isso. Do paraboloide. Do paraboloide elíptico 4x² mais y² menos 16z. Essa é a mesma da primeira que a gente fez aqui, tá? Dessa primeira. 4x² mais y² menos 16z igual a 0. No ponto 2, 4, 2. Inclusive até o ponto vai ser o mesmo. Só coloquei ela para mostrar como é que se faz as equações paramétricas. Então, se o f de x é igual a 4x² mais y² menos 16z igual a 0, dado no problema, aí você calcula o gradiente. Aí o gradiente genérico e o gradiente no determinado ponto. Aí a gente tem o vetor gradiente, já que a gente já tinha calculado. Agora é só pegar a equação, né, da forma paramétrica. Normalmente, para parametrizar, a gente colocaria isso aqui igual a um t, tá? E aí troca, então, o x0, o y0 e o z0 pelos 2, 4 e 2, respectivamente, né, que é o x, y, z. Aí ficou x menos 2, y menos 4, z menos 2, sobre o f de x, derivada em relação a x, é 16. Em relação a y, é 8. E em relação a z, é menos 16. Está aqui. Como aqui é simplificável por 8, né? Ó, 16, 8, 16, denominador, e tem igualdade, eles são múltiplos, aí basta você dividir por 8. Aí ficou 2, 1 e menos 2. Porque se eu deixar ali, esse é múltiplo desse, né? Aí eu tenho ele na forma mais simples, que seria assim. Se eu igualar isso a t, aí eu colocaria assim, ó. X menos 2 sobre 2 igual a t, que vai ter no próximo problema ali. X menos 2 sobre 2 igual a t. Aí, por conseguinte, vou ter, ó, 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, x vai ser igual a 2t. Aí, esse 2 aqui que está subtraindo, faz somar. Essa é uma equação de x parametrizada. O mesmo se faz com os outros. Ó. Y menos 4 sobre 1 é igual a t. Y menos 4 sobre 1
igual a t. Aí 1 vezes t é t, né? Então daqui a gente vai tirar que y é igual a t mais 4. E z menos 2, z menos 2 sobre menos 2 igual a t. Aí então eu teria que z é igual a menos 2t, aí menos 2 passa para mais 2. Pronto. Tenho as equações todas parametrizadas, escritas em função de um parâmetro t. Por que a gente parametriza as coisas? Se eu fosse trabalhar com algumas derivadas, algumas situações, eu teria que trabalhar com x, y e t. Se eu parametrizei, eu troco o x, o y e o z pelo parâmetro. Aí eu teria só os caras em função de t. Aí, em vez de t em função de x, y e z, em função de 3 variáveis, eu teria só em função de uma. Então, por isso que se faz parametrização. Agora, encontre a equação da reta normal ao elipsoide. Lembra que a gente já tinha feito esse, né, também. Só que agora, e também no ponto, nesse ponto. Só que agora eu quero escrever a equação parametrizada. Em vez de ser a equação do plano, eu vou escrever a equação parametrizada. Aí eu pego a função, faço o gradiente, aplico no ponto 2, 1 raiz de 6 que ele pediu, eu encontro que o gradiente é isso aqui, ou esse, tanto faz. Agora é só pegar a equaçãozinha paramétrica e substituir o 2, o 1 e o raiz de 6 no lugar de x0, y0 e z0. Aqui na função, substituir as derivadas de x, que é 3, de y, que é 6, e de z, que é 2 raiz de 6 nesse ponto. Pronto, você tem a equação. E agora é só igualar ela a t. Tá? Igualando a t, faz esse procedimento. X menos 2 sobre 3 igual... Porque esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a t, né? Então eu posso pegar x menos 2 igual a t. Tá ali. Aí eu posso pegar y menos 6 igual a t. E z menos raiz de 6 sobre 2 raiz de 6 igual a t. E aí o que está dividindo passa multiplicando, o que está menos passa somando. E você vai ter a equação parametrizada do plano. Tudo bem? Aí a gente tem um t aqui, que é um t dentro do conjunto dos reais, né? Um parâmetro qualquer de t. Entendido? Entendido, professor. Então caminhamos mais um pouquinho. Seja uma função f de 3 variáveis dada por w igual a f de x, y, z. Se o ponto P0, X0, Y0, Z0 é um ponto fixo, então o gráfico da equação vai ganhar essa cara. F maiúsculo de x, y, z é igual a f no ponto. Tá? Tem um f geral da figura, da superfície, e o f aplicado no ponto específico lá. Tá? Você vai ter toda a figura. Aí nessa figura aqui, eu tenho a função dela, que representa. Aí eu pego lá um pontinho. Aí lá naquele ponto P0, lá naquele cantinho, vou ter o f.
das três coordenadas, do x, do y e do z. Então, isso é a superfície de nível que passa pelo ponto. Aí, a superfície de nível, a gente vai ter uma superfíciezinha que vai passar por aqui, mas aí para falar de superfície de nível, vamos falar de curva de nível. Lembra do paraboloide que a gente construiu na figura, que era assim. Aí, se você pensar numa montanha, em terrenos montanhosos, os agricultores eles fazem umas valas para evitar com que a enxurrada saia escorrendo na lavoura e fazendo buracos. Aí eles fazem umas valas para diminuir a velocidade da enxurrada, né? E aí aquilo chama-se curva de nível, né? Aí não sei se a Vanusa faz aí, né? Mas lá no sul eles fazem muito isso. Aí imagina que isso seja um morro, ó. Aí aqui, se fosse um morro, ia fazer as curvinhas de nível aqui, ó, para evitar com que a enxurrada corresse rápido aqui. E ela vai seguir uma altura do morro, uma altura fixa, tá? Então, isso são as curvas de nível que a gente vai falar aqui, né? Então, a superfície de nível ela tem relação aí com essas curvas de nível. Porque nesse ponto aí eu vou ter curvas de níveis passando em várias situações aqui. Então, gera uma superfíciezinha de nível. Em todo ponto desta superfície, na curva de nível, a curva de nível são essas linhas, ó, e aí elas vão ter uma altura fixa em relação. Se eu tenho um plano aqui embaixo, essas curvas de níveis ali, ela vai ter sempre a mesma altura aqui, sempre, que é uma altura fixa. Em todo ponto dessa superfície na curva de nível, o valor de f é constante, tá? Como a gente comentou, a alturazinha ali vai ser sempre a mesma. Se eu pegar aqui o meu elipsoide aqui, se eu traçar uma linha de curva de nível aqui, ó, a altura dela em relação ao plano da base, a esse plano mais escurinho aqui, ele vai ser sempre o mesmo, tá? A altura não vai mudar. Então, eu traço uma linhazinha curva de nível aqui, a altura em relação a x, em relação a y, em relação à base, sempre vai ser a mesma, sempre vai ser constante. Ou seja, naquele local você tomou o W0, né, que é o x0, y0 e z0. Você tomou os valores naquele ponto. E aí, com isso, a taxa máxima de variação de f de x naquele ponto, na curva de nível, numa curvazinha dessa, ela vai ser na direção que é normal, na direção que forma um ângulo de 90. Então, se eu pegar uma curvazinha dessa, a taxa máxima dela, ela vai ser na direção do vetor que forma um ângulo de 90 graus com a curva. Então, isso ocorre na direção que é normal, a superfície de nível. Mas aí você vai lembrar, ó, esse é na direção que é normal, a direção que forma um ângulo de 90. Mas a normal ela é paralela ao gradiente. Então, para encontrar isso, eu posso usar o gradiente. E aí eu uso o teorema assim. Desculpa. Seja f uma função de três variáveis diferenciável em P0, x0, y0, z0. E S a superfície de nível que contém o ponto P0. Tá?
Então tem uma função que é tridimensional, né? Tem 3 variáveis e ela é derivável tanto em x quanto em y quanto em z. E aí você vai ter no determinado ponto o gradiente não é nulo. Então esse valor do gradiente é normal, quer dizer, forma um ângulo de 90 graus em P0. Vai formar isso que a gente determinou ali, o 90, ângulo de 90 graus. Assim, a direção da taxa máxima da variação de f de x em P0 é normal a S. Então, se eu quero calcular a taxa máxima, eu calculo o gradiente. Então, agora vamos lá. Esboce, você tem essa função. Esboce a superfície de nível de f, que passa pelo ponto 1, 2, 4, além de obter o gradiente de f nesse ponto. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A superfície de nível de f são curvas de equações constantes, né? Então, significa que se eu aplicar, como ela é a curva de nível constante que a gente acabou de ver, se eu aplicar 1, 2 e 4 aqui, eu vou obter um número constante, que é um número da curva de nível, que é fixo. E aí eu vou poder usar isso. Então, eu vou fazer assim, ó. As superfícies de nível são curvas de equações constantes. Então, veja, eu peguei o ponto que a gente recebeu, que é 1, 2 e 4, substituí aqui. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e 4. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, mais 4 dá 9. Então, significa que a superfície de nível que passa em P 1, 2 e 4 é uma curva da equação f de x, y igual a 9. Isso quer dizer o seguinte, ó, que se eu pegar a equação que a gente recebeu aqui, eu vou igualar a 9. Porque ela é fixa, tá? Ela é constante, igual a esse número lá, no ponto 1, 2 e 4. Então, igualei ela a 9, que é o número fixo que a gente vai ter, seguro o z no primeiro lado, passa os demais lá para o outro lado. Então, vai ser menos x quadrado menos y quadrado. E aí você já observa o seguinte, ó. Esse menos x quadrado não tem nada multiplicando ele. O y quadrado não tem nada multiplicando. Então vai ser que tipo de figura? De x quadrado dá que tipo de figura? Parábola. Parábola. De y quadrado. Os dois juntos é paraboloide? Paraboloide. Então, ó, os dois juntos aqui a gente vai ter um paraboloide. Tá? Como não tem nada que esteja multiplicando aqui, o multiplicador é 1, significa então que a gente vai ter um paraboloide circular. Como aqui é negativo, esse paraboloide está com boca virada para baixo. Então teria algo assim, ó. O paraboloide nosso. Aí como aqui eu não tenho, ó, normalmente a equação da circunferência, eu acho que vocês se lembram, né? Vamos fazer rapidamente aqui. Seria x ao quadrado,
x menos a, que é menos um número ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Aí eu vou pôr só esses dois. Se tivesse no tridimensional, seria mais e menos c ao quadrado. O A e o B é o centro da circunferência, que é o centrinho aqui, certo? Então, A e B é o centro. Quando não aparece ninguém aqui, ver que não tem x menos alguma coisa ao quadrado e nem y menos alguma coisa ao quadrado, significa que ele está centrado em zero, na origem. Então, você teria algo aqui, ó. O z, aí você teria o y e o x. Y e x. Aí é nosso paraboloide centrado na origem. E aí você teria, então, a altura do paraboloide aqui é 9. Essa altura aqui, ó, o vértice dele está em 9. 9 para z. Mas para x é quanto? Está no centro. É 0, 0. Então você teria 0, 0, 9. Que é o vértice do nosso paraboloide, que é a altura lá que ele está, né? Mas aí a gente vai fazer um outro detalhe, porque daí eu quero saber onde é que vai ter uma curva de nível. E aí eu vou ter uma curva de nível a partir dessa equaçãozinha aqui, que ela vai fazer isso, ó. Aí eu vou cortar esse nosso paraboloide. Eu teria que fazer o contrário aqui para eu seguir aqui, que está aqui embaixo, só um pouquinho. Para seguir a linhazinha que está aqui embaixo, tá? Então seria assim, ó. Aí lá é a parte lá de trás. Aí eu vou cortar o meu paraboloide. E aí eu vou ter um outro número aqui. Tá? E aí essa é uma curva de nível. É uma linha que corta o paraboloide. E aí você vai ter um plano, né? Se tirasse um capacete da cabeça e cortasse um pedaço. E aí você pode ter várias outras curva de nível, né? Vou calcular uma. Então vai ser assim, ó. No ponto, ó, a gente vai ter no ponto 1, 2 e 4. Você lembra que como é que a gente conseguiu o 9? Eu peguei o ponto 1, 2 e 4, substituí o x por 1, o y por 2, o z por 4, e com isso a gente encontrou o 9. Ou seja, eu encontrei o teto lá, o vértice do nosso paraboloide. Aqui é igual. Agora eu quero saber assim, eu quero esboçar a curva de nível, a superfície de nível, onde é que ela vai estar? Bom, aí quando a gente igualou a 9, você lembra que eu segurei o z, que é a variável aqui que eu queria ver da altura, né? Que é um paraboloide aqui em z, tá? Porque até x ao quadrado, y ao quadrado, o z não é quadrado, então o paraboloide é em z. Se eu tivesse x quadrado, o y sozinho e o z quadrado, aí o paraboloide seria deitado, seria em y. O mesmo seria em x se o x não fosse quadrado. E aí, bom, eu tenho um paraboloide, agora eu quero saber onde é que eu vou ter essa superfície de nível. Vai cortar esse paraboloide onde? Aí o que é que eu faço? Isolei o z, que é o termo que não tem quadrado, passei os demais para o segundo membro. Aí eu vou agora pegar os caras do ponto aqui e substituir só
o x e o y, tá? Só o x e o y, e o z não. Porque eu quero saber em que altura é o corte da curva de nível, da superfície de nível. Então peguei agora, mantive o z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Eu só substituo o x e o y. Substituindo só o x e o y, a gente vai ter 9 menos 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado igual a... 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, então fica 9 menos 1 menos 4, que dá 5. Então significa que a minha superfície de nível aqui, ela vai estar na altura 5. Porque foi o resultado que deu aqui. E aí ela vai cortar e essa parte de cima a gente não vai ter, porque eu fiz o corte com a superfície de nível. Tirei essa parte lá de cima. Entendido? Está fazendo os cálculos aqui, mostrando geometricamente como é que seria, né? Então, ó, deixa eu só pegar essas duas equações agora aqui, esta e... qual que eu vou pegar? Acho que esta e essa mesmo. X ao quadrado, deixa eu pegar aqui. Ó, eu peguei isso, x quadrado mais y quadrado mais z igual a 9 e coloquei lá no GeoGebra 3D, tá? Tirar, apagar aqui, só você ir na internet e bota GeoGebra 3D online, que aí você vai ter ele disponível para você mexer, não precisa nem baixar. Ó. Então, olha só, o nosso paraboloide aqui. Veja que ele está faltando aquela parte de cima, né? Que aquela parte de cima ela vai lá em 9. Tá? Aí deixa eu pôr a outra equaçãozinha, deixa eu ver se eu preciso dela ou não. Ctrl C. Então, ó, o nosso paraboloide, deixa eu apagar esse aqui, um dos dois. Como é que fica ele? Ó, fica faltando a parte de cima aqui. E aí, a gente fez um corte nele na curva de nível. E aí ele vai, essa altura aqui da curva de nível seria em 5. E se a gente continuar com ele até o final lá em cima, aí ele fecharia lá em 009. 0 para x, que é o centro, né? 0x, 0y, e numa altura 9. Ok? E aí esse corte aqui estaria em 5. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu até cortei ele lá, botei aqui para ficar legalzinho. Aí quando vocês tiverem que fazer as ilustrações, você pode até fazer lá. Ajuda no entendimento, tá? Então, ó, essa aqui em cima vai ser a curva de nível, que é onde fez o cortezinho. A curva de nível sempre vai fazendo esses cortes, tá? E aí o gradiente
é um cara que faz um ângulo de 90 graus com isso. Se eu quiser pegar o gradiente dele aqui, eu vou traçar uma linha aqui de 90 graus saindo aqui. Pegaria uma tangente e aí traçaria o vetor ortogonal. Então, ele pediu para a gente calcular o gradiente. O gradiente é simples, né? Basta pegar a função que a gente recebeu aqui, derivar em x, derivar em y e derivar em z e substituir no ponto 1, 2 e 4. Então fizemos, ó, deu 2x, 2y e 1. No ponto 1, 2 e 4, 2 vezes x, 2 vezes 2, daria... Eu não multipliquei aqui, né? Ah, não, aqui é 1. X é 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes o y dá 4. Aqui não tem z para substituir, só repetir o z, só repetir o 1. E aí ficamos com esse vetor gradiente, que é o que ele pediu lá. Esse vetor gradiente aqui representa a taxa de crescimento nesse ponto 2, 1, 2 e 4. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, aqui não dá, tá? Não quero girar, mas aí se eu pegar lá no x, 1, 2 e 4, aí a gente tem lá naquele ponto 1, 2 e 4, eu teria a taxa de crescimento da função, que é o gradiente, onde a taxa de crescimento seria máxima, seria maior. Aí mais um exemplo. Eu tenho uma fxy igual a x² mais 4y². Esboce a superfície de nível de f. Essa aqui seria que tipo de figura mesmo? Aí ela passa pelo ponto tal, P21. Além de obter o gradiente de f nesse ponto, discuta o resultado que você encontrou. Então vamos lá. Ó, primeiro, a superfície de nível no ponto 2,1. Substituo lá no ponto o x e o y e encontro o valor da constante. Isso é igual a 8. Tá? Aí eu tenho esse 8 aqui, deixa eu até tirar dali. Eu vou estar escrevendo ele e vai bagunçando as coisas. Igual a 8. E aí você tem então aqui, tá, que o x² mais 4y² é igual a 8. Isso é uma elipse. Por que ela é uma elipse? Porque tem o 4 multiplicando o y². Tá? Aí ela, em vez de ser uma esfera, aí ela fica puxadinha, né, multiplicada por 4. Aí ela fica mais puxadinha em y, fica ovalada. Aí ela é uma elipse. Aí quando a gente construir isso em 3D, aí ela vai ser, em 3D vai ter a figura paraboloide, que vai ser parábolas, e aí elipsoide, porque em y ela vai ficar ovalada. Bom, aí fazemos o gradiente ali, ó, dá 2x, 2 vezes 4, 8y. Aí o gradiente foi isso. E aí a gente vai ter assim, ó, o gráfico de f de x, y é um paraboloide
Ela é paraboloide, porque aqui é parábola, parábola, elíptico ou elipsoide, porque aqui foi multiplicado por 4, aí ele aumenta o comprimento em Z, fica ovalado em Y, cuja equação x ao quadrado mais 4y ao quadrado é igual a 8, é a curva de nível de f. Tá? Essa equaçãozinha que a gente está aqui, ela é a curva de nível. E aí você vai construir essa figura ovalada, e aí ela vai ter uma curva de nível cortada lá na altura 8, correspondente a z igual a 8, tá? Então a altura vai ser 8. E o gradiente, que é 4i mais 8j, é a direção da taxa máxima de variação no ponto 2,1. É no ponto que a gente recebeu. Então, o gradiente, variação de taxa máxima. A figura paraboloide, elíptico ou elipsoide. Porque aconteceu isso. Se não tivesse o 4 aqui, aí ele seria só um paraboloide de circunferência. Não, seria só um paraboloide, seria um paraboloide, só que ele seria feita a circunferência na boca dele, só que ele ia crescendo assim, né? Vai aumentando as distâncias para lá. Com a altura 8, vai cortar ele lá na altura 8. Aí está aqui a figura dela. Ó. O paraboloide, tá? E essa altura aqui é 8, e aí ela tem a curva de nível, a superfície de nível ali nessa altura, né? Aí se aqui fosse 9, aí isso seria mais alto ali, vai mudando, tá? E aí eu vou parar nesse ponto, porque depois eu tenho que terminar, que eu estava fazendo e não terminei. Aí eu tenho que terminar ali. Pergunta? Não. E aí, depois eu mando atividades para vocês sobre esse assunto, né? E agora a gente tira o tempo para a gente trabalhar naquelas questõezinhas lá que a gente tinha antes para resolver, não é isso? E aí com isso eu vou parar logo a gravação aqui, para o vídeo não ficar grande.